Olá, galerinha. Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Neste vídeo nós faremos 5 exercícios de efeito fotoelétrico. Se você ainda não assistiu a parte teórica desse assunto, procure no vídeo que já está colocado aí na playlist de Física Moderna, para você primeiro assistir a parte teórica, para depois você vir para esses exercícios desse vídeo aqui. Vai existir outro vídeo com mais 5 exercícios que será postado na sequência. Uma novidade para esse vídeo é que eu colocarei a lista de exercícios com a resolução com um link para você poder baixar aí. Procure esse link na descrição desse vídeo e baixe esse arquivo aí para você poder imprimir se você quiser, tá bom? Vamos para os exercícios então? Vamos lá! Muito bem, galerinha. Vamos então fazer uma pequena revisão do efeito fotoelétrico das informações mais importantes que nós usaremos durante esta aula. Lembremos que a energia do fóton que incide na placa que vai emitir elétrons é dada por H vezes F, onde H é a constante de Planck. Nós temos esses dois valores para a constante de Planck dependendo das unidades que usaremos. O primeiro valor é para Joule segundo e o segundo valor para elétron-volt segundo. Lembrando que um elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. A energia do fóton é igual a função trabalho mais energia cinética. Lembrando que a função trabalho é a energia necessária para arrancar os elétrons e energia cinética é a energia cinética que os elétrons adquirem se a energia do fóton for maior que a função trabalho. O efeito fotoelétrico só acontece se a energia do fóton for maior que a função trabalho. Havendo sobra de energia, essa energia que sobra vira energia cinética dos elétrons. Para que ocorra o efeito fotoelétrico, é necessário que essa energia do fóton seja maior que a função trabalho. Falando a mesma coisa de outra maneira, é necessário que a frequência dessa luz seja maior que a frequência de corte para o efeito fotoelétrico. E a frequência de corte ela é obtida com função trabalho dividido pela constante de Planck. Essa equação aqui, ela é a energia cinética dependente da frequência, é uma função de primeiro grau, por isso que o formato do gráfico é uma reta. Vamos então para a questão número 1. A questão número 1 caiu na Unesp em 2020. A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa de espectro de radiação eletromagnética com comprimento de onda entre 380 nanômetros, esse nano é 10 a menos 9, e 760 nanômetros. É notável que os vegetais também reagem à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato da energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam energia de quantidade que danifica os materiais orgânicos. Muito bem. A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro de luz visível. Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência F é dada por E igual a H vezes F, aqui nós temos o valor da constante de Planck, e a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava, e que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metro, ele quer saber qual a cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a 3,96 vezes 10 a menos 19 joules. Vamos então fazer essa conta. Para isso nós vamos pegar a equaçãozinha da energia do fóton. Energia do fóton é igual a H vezes a frequência. Lembrando que a equação da ondulatória vai lambe ferida, que é uma equação muito importante na ondulatória, então a frequência ela pode ser obtida como velocidade da onda dividido pelo comprimento de onda. Juntando as duas equações, nós temos
que a energia do fóton é h vezes, no lugar de frequência eu posso colocar velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Como o exercício ele quer saber a cor e a tabela de cor está relacionada com o comprimento de onda, eu vou jogar o comprimento de onda para cima, a energia do fóton para baixo, então o comprimento de onda vai ficar igual a constante de Planck vezes velocidade dividido pela energia do fóton. Trocando letrinhas por números, nós vamos ter constante de Planck foi dado 6,6 vezes 10 a menos 34, a velocidade é a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava, dividido pela energia do fóton que ele deu, que foi 3,96 vezes 10 a menos 19. Muito bem, agora nós vamos fazer o cálculo matemático aí. O que nós temos aqui é 6,6 vezes 3 dividido por 3,96 e aí nós temos as potências de 10, 10 a menos 34 vezes 10 oitava e o 10 a menos 19 subiu, ficou 10 a mais 19. 6,6 vezes 3 dividido por 3,96, o resultado dessa conta vai dar 5. 10 a menos 34, multiplicação de potência de 10, mantém a base e soma os expoentes. Menos 34 mais 27 vai dar menos 7 metros, que é a mesma coisa que 500 vezes 10 a menos 9 metros. Lembrando que 10 a menos 9 é o nanômetro, então a cor correspondente é aquela que tem 500 nanômetros. Olhando na tabela, 500 nanômetros é a cor verde. Muito bem. Então, a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Então, a primeira questãozinha, a gente apenas usamos a equaçãozinha da energia do fóton e juntamos com a equaçãozinha do Weyland-Ferrida, que é uma equação muito importante da ondulatória. Questãozinha da Unesp 2020, tranquilinha, envolvendo efeito fotoelétrico. Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 caiu no ITA em 2020. A figura ilustra um experimento numa plataforma que no referencial de um observador externo se move com velocidade v constante de módulo comparável da velocidade da luz. Esse detalhe aqui ele é importante porque se é com velocidade comparável à velocidade da luz, então os efeitos relativísticos têm que ser levados em conta. Vamos anotar aqui: velocidade próxima da velocidade da luz, então há efeitos relativísticos. Efeitos relativísticos não é o foco da nossa aula, mas é o famoso dilatação do tempo e contração do espaço. Então nessa aula eu não vou aprofundar nessas questões relativísticas, vamos deixar isso para uma outra aula. No instante t0, a fonte F emite um pulso de luz de comprimento lambda. Então essa fonte emite luz, o que acaba acontecendo? Que incide na placa metálica A, sendo por ela absorvido, em consequência emitindo elétrons. Então elétrons são emitidos pela placa A. Acontece que o que nós temos aqui, a placa B, ela é negativa e a placa A é positiva. Então, essa placa B sendo negativa vai frear o movimento dos elétrons. Como ele fala aqui, sendo por ela absorvido e emitindo elétrons que são desacelerados pela diferença de potencial entre A e B. Se a placa B fosse positiva, esses elétrons seriam acelerados, mas como ele é negativa, há uma repulsão e esses elétrons são freados pela placa B.
Muito bem. Considerando que os elétrons atingem a placa B a partir do instante t, assinale a alternativa que referencia apenas variações independentes que diminuem o intervalo de tempo para que esses elétrons cheguem. Então, o exercício quer que nós analisemos quais são as alterações que nós podemos acrescentar aí para que o intervalo de tempo que os elétrons demoram para sair da placa A e chegar na placa B fique menor. Então, esse que é a condição desse exercício, diminuir o tempo em que os elétrons chegam na placa B. Há várias maneiras de nós fazermos isso. Primeiro, vamos lembrar da equaçãozinha do efeito fotoelétrico. Energia do fóton é igual à função trabalho mais a energia cinética. Lembrando que a energia do fóton é H vezes F é igual à função trabalho mais energia cinética. Então, isolando a energia cinética, fica energia cinética é igual a H vezes F menos a função trabalho. Então, uma das maneiras de nós diminuirmos o tempo em que essas partículas cheguem lá é nós aumentarmos a velocidade, nós aumentarmos a energia cinética desses elétrons. Se esses elétrons estiverem mais rápidos, eles vão chegar lá em menos tempo. Lembrando que a formulinha de energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a H vezes F menos a função trabalho. Então, vamos fazer a seguinte análise. Vai demorar menos tempo se esses elétrons possuírem maior velocidade. Então aqui está. E como que nós podemos fazer para aumentar a velocidade desses elétrons? Caminho número 1, aumentar a frequência da luz. Lembrando que da equação da ondulatória vai lamber ferida, frequência é velocidade sobre lambda. Para nós aumentarmos a frequência, nós temos que diminuir o comprimento de onda. Então, a alternativa correta, um dos caminhos corretos para nós diminuirmos o tempo de travessia da placa A até a placa B é fazer elétrons mais rápidos. Elétrons mais rápidos precisamos de uma luz com frequência mais alta ou de comprimento de onda mais baixo. Então, diminuição de comprimento de onda é um caminho possível. Aumento de comprimento de onda, não. Então, a letra A e a letra E estão incorretas. Uma outra maneira de nós fazermos que os elétrons cheguem lá mais rápidos é diminuindo o freamento deles. Eles estão sendo freados por causa dessa diferença de potencial. Se nós diminuirmos essa DDP, se essa placa B ficar menos negativa, freará menos esses elétrons. Então eles possuirão maior velocidade, chegarão lá em menos tempo. Então, uma diminuição de DDP também é uma alternativa interessante. Jogamos fora agora a letra C de cavalo. E o terceiro caminho que nós poderemos fazer para que esse tempo fique menor é fazer um menor efeito relativístico. Então, quanto mais perto essa velocidade desse sistema estiver da velocidade da luz, há a dilatação do tempo. O tempo passa mais devagar. Quanto maior a velocidade de movimento desse equipamento, maior a dilatação temporal, o tempo vai passar mais devagar. Como ele quer que esse fenômeno aconteça num tempo menor, então nós temos que diminuir o efeito relativístico. E de que maneira fazemos isso? Diminuindo a velocidade de movimento desse equipamento. Por isso que nós vamos cancelar a letrinha D. Então, para diminuir o efeito relativístico, devemos diminuir a velocidade de translação desse laboratório, porque aí a dilatação temporal ela fica menos intensa e o relógio não anda tão devagar assim, diminuindo o tempo. Muito bem, por isso que a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Muito bem, gente. Vamos agora então para a questão número 3. Na questão número 3, caiu na Federal de Juiz de Fora em 2020.
No efeito fotoelétrico, fótons de frequência F fornecem energia HF para elétrons na superfície de um metal que são ejetados com energia cinética, aqui a equaçãozinha do efeito fotoelétrico, onde W é a função trabalho do metal. O pesquisador mede a energia cinética dos elétrons ejetados de duas folhas metálicas diferentes, 1 e 2, em função da frequência da luz que incide sobre esses metais. Então são dois metais diferentes, o metal 1 e o metal 2. A tabela abaixo mostra valores aproximados da função trabalho dos metais que ele tinha disponível no laboratório. Então nós temos aqui o ouro, a prata, o neodímio e o césio. Muito bem. Com os dados obtidos do experimento, ele constrói o gráfico mostrado abaixo. Se necessário, usa a constante de Planck. Aqui ele está te dando o valor da constante de Planck. A carga fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aqui é menos 19. E a velocidade da luz do vácuo, 3 vezes 10 a oitava. Muito bem. Letrinha A. Vamos fazer primeiro a letra A. O pesquisador sabe que a reta 2 corresponde à medida de uma placa de neodímio. Então, a reta 2 é neodímio. Mas se esqueceu de anotar qual o metal usado na medida correspondente à reta 1. Então, vamos olhar para a reta 1, ele quer saber qual é o metal. Vamos descobrir que metal que é, descobrindo qual é a função trabalho da reta 1. Se eu descobrir a função trabalho, que ele está usando o símbolo W, nós descobriremos qual é o metal. O que nós temos da reta 1? Nós temos a frequência de corte. Então, a frequência de corte da reta 1 vale 0,5 vezes 10 a 15 Hz. 0,5 vezes 10 a 15 Hz. Lembremos que a frequência de corte ela é dada por função trabalho dividido pela constante de Planck. Muito bem. Então, dá para nós obtermos a função trabalho multiplicando a frequência de corte da reta 1 vezes a constante de Planck. Então, a função trabalho do metal 1 vai ser a frequência de corte 0,5 vezes 10 a 15, multiplicado pela constante de Planck, que ele deu o valor 6,6, vezes 10 a menos 34. Então, isso daqui vai dar, função trabalho é igual, metade de 6,6 vai dar 3,3 vezes 10 a menos 19. Como essa constante de Planck está em joule segundo, então essa energia ela sai em joules. O problema é que a tabela está em electron-volt, então precisamos passar de joule para electron-volt. 1 electron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, de electron-volt para joule multiplica por esse valor, de joule para electron-volt divide por esse valor. Então, a função trabalho do primeiro metal vai ser 3,3 vezes 10 a menos 19 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 10 a menos 19 em cima, 10 a menos 19 embaixo, cortou. Então, a função trabalho do metal 1, que ele usa o símbolo W, é 3,3 dividido por 1,6. E isso vai dar aproximadamente 2,06 electron-volt. 2,06 electron-volt. Olhando a tabela, percebemos que é o metal césio. Então, a primeira placa é o metal césio. Muito bem. Vamos agora para a letra B desse exercício. A partir do gráfico do metal 1 e dos valores da tabela, qual é o valor da constante de Planck obtida pelo pesquisador em joule segundo? Então agora a gente vai desconsiderar aquela constante de Planck que foi dada no enunciado e vamos usar os dados do metal número 1 para achar o valor da constante de Planck dessa reta número 1. Para isso, nós vamos usar um dos pontos desse gráfico, pode ser qualquer ponto. Vamos tomar aqui, por exemplo, o ponto em que a energia cinética vale
8 elétron-volts e a frequência correspondente 2,5. Então vamos anotar aqui: energia cinética 8 elétron-volts para a frequência da luz 2,5 vezes 10 a 15 Hz. Vamos então agora usar a equaçãozinha do efeito fotoelétrico. Energia do fóton é igual à função trabalho mais a energia cinética. Energia do fóton é H vezes F. Como é do metal número 1, a função trabalho nós acabamos de descobrir que é 2 elétron-volts, mais a energia cinética desse ponto que nós estamos adotando aqui, que é 8 elétron-volts. Então, a constante de Planck vezes a frequência. Qual é a frequência? 2,5 vezes 10 a 15 é igual a 10 elétron-volts. Mas como ele quer a constante Planck em joule segundo, vamos passar essa energia de 10 elétron-volts para joule. Lembrando que 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, de elétron-volt para joule, basta multiplicar por esse valor aqui. Então, vai ficar constante de Planck vezes 2,5 vezes 10 a 15 é igual a 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a constante de Planck vai dar 1,6 vezes 10 a menos 18, mantém a base, somos expoentes, mais 1 por menos 19 dá menos 18, e o 2,5 vezes 10 a 15 vai passar dividindo. 2,5 vezes 10 a 15. 1,6 dividido por 2,5, essa constante de Planck deu 0,64 vezes 10 a menos 18, e o 10 a 15 subiu, fica 10 a menos 15. Então essa constante de Planck, fazendo a substituição e fazendo a notação científica, vai dar 6,4 vezes 10 a menos 34 joule segundo. Este é o valor da constante de Planck usando os dados da reta número 1. Muito bem. Vamos então agora para a questão número 4, que caiu neste vestibular em 2019. Leia o trecho a seguir. O efeito fotoelétrico foi descoberto em 1886 pelo físico alemão Heinrich. Vamos então para a questão número 4, que caiu neste vestibular em 2019. Leia o trecho a seguir. O efeito fotoelétrico foi descoberto em 1886 pelo físico alemão Hertz. Na ocasião, Hertz percebeu que a incidência da luz ultravioleta em chapas metálicas auxiliava a produção de faísca. A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, só foi apresentada pelo físico alemão Albert Einstein em 1905. A dúvida que existia na época estava relacionada com a energia cinética dos elétrons que eram ejetados do metal. Essa grandeza não dependia então não depende da frequência, do comprimento da onda, da intensidade do comprimento da onda. Então ele quer saber do que não depende a energia cinética dos elétrons ejetados. Vamos lembrar a equaçãozinha do efeito fotoelétrico. Energia do fóton é a função trabalho mais a energia cinética. Isolando a energia cinética é a energia do fóton menos a função trabalho. Então, energia do fóton é H vezes F menos a função trabalho. Lembrando que a frequência de uma luz é velocidade sobre o comprimento de onda, uma outra maneira de nós vermos a energia cinética do elétron ejetado é H vezes velocidade sobre lambda menos a função trabalho. Então, claramente o que nós temos é que a energia cinética depende da frequência,
Ou, da mesma maneira, depende do comprimento de onda. Depende também, obviamente, da função trabalho do metal, né? Então, depende da função trabalho do metal. Ele quer saber do que não depende. Da frequência, depende. Do comprimento de onda, depende. Na letra D, do comprimento de onda, depende. Do que não depende, da intensidade da luz, realmente não depende. Então já achamos a alternativa aqui correta, letrinha C de camelo, mas vamos ler o texto até o final para descobrir a outra parte da pergunta. Einstein percebeu que o agente responsável pela ejeção de cada elétron era um único fóton, uma partícula de luz que transferia aos elétrons parte de sua energia ejetando no material, desde que seu ou sua fosse grande o suficiente para tal. Então, lembrando que é necessário que a energia do fóton seja maior que a função trabalho. Ou seja, é necessário que esse fóton possua uma grande energia. Lembrando que a energia do fóton é H vezes F, ou a energia do fóton é H vezes velocidade sobre comprimento de onda, para que ocorra o efeito fotoelétrico é necessário que a energia do fóton seja alta. E para isso, a frequência tem que ser alta. Ou, como a energia do fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda, o comprimento de onda tem que ser pequeno. Então, há duas maneiras de falar para que o efeito fotoelétrico ocorra. A energia do fóton tem que ser grande, ou seja, a frequência da luz tem que ser grande, ou o comprimento de onda da luz tem que ser pequeno. Então, ele quer desde que alguma coisa da luz fosse grande. Se ele quer que seja grande, tem que ser a energia do fóton, ou seja, a frequência da luz. Aqui está realmente a alternativa correta, letrinha C de camelo. Muito bem. Vamos então para a questão número 5 que caiu no ITA em 2019. Dentro de uma câmara de vácuo encontra-se um filamento F aquecido por meio de uma fonte elétrica externa de DDP. A radiação emitida por F atinge o eletrodo metálico E1, que passa a emitir elétrons que podem ser coletados no eletrodo E2, acarretando a corrente I medida no amperímetro. Uma segunda fonte externa de DDP V2 é conectada ao circuito conforme ilustrado na figura. Um obstáculo O impede que E2 receba a radiação do filamento F. Então o que nós temos aqui? O primeiro circuito, nós temos um filamento que irradia uma luz. Essa luz bate nessa placa I1, ocorre efeito fotoelétrico. Portanto, o que nós temos é que a placa E1 está emitindo elétrons, que são coletados pela placa E2. Essa fonte V2, como esse polo positivo está ligado na placa E2, então essa placa E2 ela tem carga positiva e a placa E1 tem carga negativa. Então esses elétrons estão sendo acelerados porque estão sendo atraídos pela placa E2. Esses elétrons eles vão girar no sentido anti-horário dessa figura e nós temos a corrente sendo detectada pelo amperímetro e o sentido convencional da corrente é o contrário do movimento dos elétrons, o que torna essa figura tudo certinho, ela está bem desenhada, não tem nenhum problema com ela. Esse anteparo O impede que a luz bata na placa E2, então na placa E2 não vai ocorrer efeito fotoelétrico. Analise as seguintes afirmações. A corrente I aumenta sempre que V2 aumenta e tende a um valor assintótico Imax. Vamos pensar a respeito. Se você aumenta essa DDP, então mais elétrons vão ser atraídos para essa placa. Então, a emissão de elétrons pela placa E1, alguns elétrons migram para lá, outros acabam subindo, outros acabam descendo, e nem todos necessariamente são coletados pela placa E2. Se nós aumentarmos essa DDP, deixarmos essa placa E2 mais positiva, então você diminui a chance dos elétrons se desviarem para fora da placa E2. Então, mais elétrons são coletados. Mais elétrons sendo coletados, você aumenta a corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica não vai aumentar até o infinito, porque você não tem fótons infinitos arrancando elétrons ali. Então, no máximo, você vai conseguir coletar
todos os elétrons que estão sendo arrancados pela placa E1. Então, ao aumentar a DDP, realmente essa corrente aumenta, porque você aumenta a eficiência do sistema coletando mais elétrons, mas isso vai tender a um valor de corrente máximo, porque você não tem fótons infinitos chegando aqui. Você tem um número de fótons limitados, você vai ter um número limitado de elétrons sendo arrancados, e quando você alcançar esse número, a corrente para de subir. Então, a primeira afirmativa, ela é verdadeira. Então, dá para nós cancelarmos a alternativa que não tem a afirmativa 1. Então, dá para jogarmos fora a letra D de dado. Toda radiação que incide em 1 pode causar ejeção de elétrons? Não. Somente aquela luz que tiver frequência maior que a frequência de corte. Lembrando que a frequência de corte é a função trabalho sobre constante de Planck, então só vai arrancar elétrons daquele metal aquela radiação luminosa que possui frequência maior do que essa razão função trabalho sobre constante de Planck. Então não é toda radiação que incide que pode ejetar elétrons. Então a afirmativa 2 é falsa. Então a alternativa que tem a afirmativa 2 está errada. Então está errada a letra B, está errada todas as afirmativas e está errada a letra E. Portanto, a alternativa correta, letrinha C de camelo. Então a número 2 é falsa. Vamos ver agora por que a 3 é falsa também. Sabemos que ela é falsa por lógica, mas então vamos provar porque ela é falsa. Para certo valor de V2 negativo, é possível obter uma corrente invertida em relação ao sentido mostrado? Bom, se nós invertermos essa DDP, nós teríamos, exagerando no limite, ao invertermos isso, deixando isso aqui negativo, significa que onde está positivo se tornaria negativo, e onde está negativo se tornaria positivo. Então, os elétrons seriam arrancados e o que poderia acontecer, se nós invertermos e aumentarmos muito essa DDP negativa, é que eles parariam e voltariam para a placa E1. Mas então isso significa que esses elétrons correriam no sentido oposto? Não, porque como a luz não está batendo na placa E2, então não estão sendo arrancados elétrons da placa E2. Então não sairia elétron daqui. Então, ao invertermos isso, nós vamos desacelerar os elétrons, eles podem até retornar para a placa E1, mas isso não vai inverter o sentido da corrente, porque a placa E2 não vai irradiar elétrons. Então, não vai haver o fenômeno que ele está pedindo aqui de uma corrente I invertida. Então a afirmativa 2 realmente ela é falsa. E vamos provar por que a afirmativa 4 ela é verdadeira. É impossível termos uma corrente diferente de zero para DDP igual a zero com a corrente dependente de V1. Não, é possível sim. Isso é verdade, é possível. Então a afirmativa 4 é verdade. Como os elétrons estão sendo arrancados, deixa eu só apagar isso daqui para a gente não ficar confuso aqui com a afirmativa anterior. Então, mesmo não havendo DDP, os elétrons estão sendo arrancados e, eventualmente, os elétrons acabam atingindo a placa E2 e você vai ter uma corrente diferente de zero, mesmo não havendo essa DDP. Como está irradiando elétron, alguns elétrons acabam atingindo a placa E2, sendo detectada uma corrente, mesmo para uma DDP nula. Então a afirmativa 2, já 4, ela é verdadeira, por isso que a alternativa correta, letrinha C. Muito bem, galerinha, é isso. Muito bem, galerinha, então esses foram os 5 primeiros exercícios de efeito fotoelétrico e não perca o próximo vídeo com mais 5 exercícios desse mesmo tema, com a resolução completa, tudo bem detalhado, tá? Se você gostou desses vídeos, clique no sininho, se inscreva no canal, divulgue esse canal para os seus amigos, para os estudantes aí que precisam dessa ajuda, desse reforço em física. Aquele abraço para vocês.